seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso quadro O que eu faria se eu fosse você para me posicionar e encantar mais. E aí a gente traz diversos nichos para poder trazer muitos exemplos e aplicações práticas para vocês aqui. No nosso momento de hoje, nosso vídeo de hoje, eu peguei uma pauta da Evelyn. Ela compartilhou comigo lá na caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue ainda, @MarcelaEsteves, corre lá para você poder também trazer as suas perguntas e quem sabe no próximo vídeo é a sua que aparece aqui. Na pergunta da Evelyn, ela colocou, né, o nicho dela que ela gostaria de trazer essa análise é o nicho de nutricionista. E ela trouxe o posicionamento que ela reflete sobre isso, eu achei mega interessante, que é a liberdade de você se tornar uma mulher mais magra e definida comendo o que você ama. Vamos entender um pouquinho melhor sobre essa história, porque eu tenho um ponto muito interessante aqui que traz uma profundidade, uma complexidade a respeito disso. Essa frase, de fato, ela fica muito atraente. Ok, mas quando a gente fala de uma mulher que ela tá em busca ainda de ter por exemplo, um corpo ideal, né, de ser magra e definida ainda comendo o que ela ama, o que há por trás disso? Existe, na verdade, um complexo de que ela muitas das vezes ouviu durante longo tempo, longo período, muitas críticas. Quando ela estava comendo alguma coisa, por exemplo, que não ia levar ela para aquele resultado, provavelmente ela foi criticada. Talvez durante a infância inteira dela, ela tenha ouvido que comendo aquilo ela ia ficar cada vez mais gorda, cheia, isso e aquilo, que não ia ter alguém que gostaria de ter um corpo como aquele, que ela não ia ser bem vista, que ninguém ia gostar dela, isso e aquilo. Percebe que quando a gente trabalha algo como uma dor enrustida, que é o caso desse nicho, desse posicionamento, existem vários pontos que podem ser considerados. Então essa mulher é uma mulher que talvez, uma hipótese, na história dela ela tenha muitas marcas, cicatrizes, frustrações que aconteceram com ela em algum momento. E por isso que hoje é um grande objetivo dela, por exemplo, não perder a liberdade, poder emagrecer, poder ter aquele corpo mais definido, como ela tanto almeja, sem perder a liberdade e o prazer que ela tem na vida, por exemplo, alimentar. E o que eu faria para ajustar isso? Então, pegando exatamente esse gancho de que é uma mulher que provavelmente tem algumas questões mais pessoais e relacionadas ao passado, o primeiro ponto que eu faria era acolhimento. Eu mostraria para ela, por A mais B, que existe um lugar que ela pode sentir acolhida, que existe sim uma fórmula e mostrar, né, comprovar isso muito fixadamente ali no meu conteúdo, eu provaria para ela que existe sim uma fórmula para ela ser muito mais livre a partir da nossa alimentação, sem que ela precise deixar de lado aquele corpo magro e definido. Ou que ela pode também fazer o caminho reverso, que ela pode mudar a realidade dela, sair daquela vida em que ela está insatisfeita com o corpo, atingir o corpo dos sonhos, que de repente é o tal do corpo magro e definido, sem perder o prazer que ela tanto tem. Então, eu mostraria para ela, com esse acolhimento, dizendo que existe esse ambiente seguro, dizendo que existe uma técnica, uma tática comprovada, porque muito provavelmente ela lutou contra isso a vida toda. E aí vem você como nutri, diferenciada, encantadora e traz esse ambiente de acolhimento. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, focaria em construir uma comunidade. Mulheres como essa podem ter um ambiente propenso. Imagine que você cria uma comunidade de mulheres magras e definidas, por exemplo. Magras, definidas e livres. Quem sabe a gente torna aí um movimento de fato. Essas mulheres têm um ambiente para terem suas trocas, para conversarem entre si, para compartilharem desafios, para inclusive compartilharem rotinas, hábitos e coisas que se motivem, pode ser muito interessante. Porque além de tudo, por elas estarem em conjunto, elas com certeza vão aplicar muito mais, vão ter muito mais resultado e elas vão ser as próprias provas vivas de que é possível sim você ter o corpo magro definido e ainda assim comendo o que você ama. Ou seja, é um reforço de autoridade do que você está vendendo de ideia a partir desse nicho. Terceiro ponto, eu focaria muito na entrega. Quanto mais a sua entrega for assertiva, encantadora, ou seja, o que você vende, o que você de fato está entregando para aquela cliente, for muito disruptivo, diferente de tudo que ela já viu, melhor. Porque quando se fala de nutricionistas, de nutrição, desse ramo, tem muita coisa por aí, né? Vamos concordar, amiga? Tem coisa pra caramba por aí. Tem coisas muito boas, tem coisas muito ruins. E muitas das vezes, infelizmente, são mal do mercado. As coisas ruins, os profissionais ruins, aquilo que causa frustrações e traumas, prejudica a jornada do nosso cliente para chegar até nós. Quando você já mostra comprovadamente que a sua entrega ela é excepcional, que você verdadeiramente gera frutos, causa uma experiência boa, você preconiza o atendimento ao cliente, enfim, você mostra que você não tá ali só para colocar a fotinha da barriga magra, mas que você realmente valoriza aquelas mulheres, você já começa a se diferenciar. Então pensa, qual pode ser o meu diferencial na minha entrega que talvez as nutricionistas não estejam fazendo e que vai trazer realmente um ponto muito favorável para o meu negócio. E o último ponto para fechar, eu faria, se eu fosse você,
uma experiência de degustação. Imagina que você faz um evento presencial com essa mulherada, com a sua comunidade de mulheres livres, magras e definidas. E aí naquele evento vai uma profissional, uma cozinheira requintada, e ela faz uma degustação, uma experiência ali, com vários docinhos diferentes, com várias texturas diferentes, e cada doce é um doce saudável, mas muito prazeroso. E aí, a cada doce que ela vai trazendo ali à mesa para as pessoas degustarem, por exemplo, tem uma história, tem um cheirinho que elas têm que sentir junto, tem um chá específico que cria uma combinação específica com tal recheio, tal. Enfim, cria todo um contexto. Você pode até usar algo lúdico. Você poderia, por exemplo, falar que é uma viagem e aparecer lá de aeromoça, por que não? Você pode colocar um brindezinho, que é uma mala, sabe aquelas malas pequenininhas? Dentro da mala tem os talheres ou tem o fone de ouvido para você fazer uma experiência mais sensorial. De repente, um dos doces que você selecionou é mais crocante. Quando a pessoa coloca o fone de ouvido e ela mastiga a crocância, a sensação é muito maior, né? Que o som ele é muito mais estridente e você percebe, parece que vem de dentro, é muito interessante. Faça esse teste. Pensa fora da caixinha e veja que essa experiência ela pode ser adaptada para outros ramos, outros nichos também. Isso que eu acabei de esmiuçar para você. Imagine isso num evento presencial seu, próximo mesmo, só das suas alunas, das suas mentoradas, e que pode ser muito interessante, muito enriquecedor. Se eu fosse você, eu faria isso. Eu espero muito que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Se fez sentido para você, deixa o like aqui abaixo agora, que é uma forma de eu sentir que você se conectou com a nossa mensagem. Comenta aqui qual é o próximo nicho que tem que aparecer. Qual é a próxima área que eu tenho que estar avaliando no nosso quadro? Me conta, eu quero muito saber. Te espero no nosso próximo vídeo.